Graça e a paz, irmãos. Nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Bom estar novamente entre os irmãos comunicando a sua palavra. E nós vivemos tempos muito complicados, como também no período que o apóstolo Paulo escreve esta carta, como as demais, haviam problemas na igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando propriamente esta igreja, mas a igreja como um todo, a igreja do nosso tempo, da nossa época. E a igreja ao qual Paulo escreveu, a igreja de Filipos, também passava por problemas. E Paulo, como homem de Deus, se preocupava com o progresso dos irmãos. E nós, como igreja do Senhor, e como temos esta missão também de transmitir a sua palavra, temos o mesmo interesse, que os irmãos progridam na fé, que cresçam, que amadureçam. Então, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Nessa sessão, Paulo vai nos dar algumas orientações para que nós possamos trilhar o caminho digno da vocação ao qual nós somos chamados. Vamos ler a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Notem essa frase: penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Tendo o mesmo sentimento. Guarde essas palavras. Pensai a mesma coisa e tende o mesmo sentimento. Verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Espírito Santo que nos conduza após a leitura dessa palavra e que ela trabalhe em nosso coração através do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Pai, nós reconhecemos a nossa pequenez diante das Tuas sagradas Escrituras, Senhor. O quanto nós somos limitados, Senhor Jesus, para compartilhar as Tuas sagradas letras. A Tua palavra está firmada nos céus, a Tua palavra é eterna, Senhor, e nós somos pó, nós somos limitados, nós somos fracos, não temos condições em nós mesmos de transmitir aquilo que é a Tua verdade, se não for pela ajuda do Teu Santo Espírito, Senhor. Me ajude a transmitir a Tua palavra e que meus irmãos nessa noite possam recebê-la e que essa palavra produza frutos em mim e em nós,
todos nós que estamos aqui essa noite, e que aqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro contigo, Senhor, possam confessar o teu nome ainda quando estão vivos nessa terra, porque haverá um tempo em que todos irão confessar, seja os que estão mortos, seja os que estarão vivos e transformados num piscar de olhos. Então, Senhor, faz a tua obra nessa noite para a glória de teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, nesse período que ele escreve a carta aos Filipenses, foi um dos períodos mais difíceis que ele estava passando, porque Paulo estava preso. Já preguei aqui em Colossenses, e essa carta de Filipenses é também uma das cartas que foi escrita na prisão. É interessante que Paulo precisou ser preso e ter a sua casa, a qual ele alugou. Ele tinha guardas cuidando dele, não era uma prisão diferente, como nós conhecemos hoje, mas essa primeira prisão ele estava numa casa que ele alugou, e como ele era cidadão romano, ele tinha alguns privilégios, antes que ele fosse julgado. E nesse tempo ele pôde testemunhar de Cristo até para os guardas da guarda pretoriana que estava ali cuidando da guarda de Paulo, para que ele não fugisse. E ele pregou o evangelho, e nesse tempo que ele ficou preso, ele escreve essa carta de Filipenses também. Ele escreve Efésios, ele escreve Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas são as cartas que Paulo escreve na prisão, sofrendo como prisioneiro, mas ele mesmo se denomina que ele não é prisioneiro de Nero, que era o imperador que estava nesse período que ordenou a sua prisão, mas ele se considerava prisioneiro de Cristo. Isso faz tanta diferença para nós, irmãos, porque muitos de nós não entendemos o que Paulo muitas vezes passa nas suas cartas. Nós passamos por cima disso, porque Paulo ele teve uma luz tão forte sobre o evangelho que ele não se considerava mais de si mesmo, mas sim como um prisioneiro de Cristo. A bem da verdade, nós entendemos que se você serve a Cristo, você é um escravo de Cristo. É uma palavra forte, escravo, porque o escravo ele não tem vontade própria. O escravo ele segue a vontade do seu Senhor. Então Paulo, quando foi liberto do pecado, da vida que ele tinha, quando ele conheceu a Cristo na estrada de Damasco, quando aquela luz ao meio-dia, mais forte que o sol, o cegou, ele caiu por terra. Quando ele veio a enxergar novamente, ele viu aquele irmão Ananias, foi batizado, e ali então ele ouviu do próprio Senhor, dizendo, através de Ananias, transmitido por Ananias, dizendo que ele seria um vaso escolhido por Deus, e que ele saberia o quanto importaria ele sofrer por causa de Cristo. E aí o sofrimento é uma coisa que nos nossos dias não se pode falar nada, porque a gente já sofre naturalmente por nossos problemas. Nós sofremos por N problemas, saúde, finanças nem se fala no tempo que nós estamos vivendo. Os irmãos aqui desse tempo de Colossenses, de Filipenses aqui, os irmãos de Filipos, também passavam por problemas, também passavam por perseguições. Haviam grupos no meio da igreja que queriam preeminência ou proeminência, queriam ser destacados no meio dos irmãos. Sabe, irmãos, nós vivemos num tempo que, no sentido da igreja no geral, o evangelho está tão diluído. Sabe, quando você você faz um suco de uma fruta e você vai diluindo com água, vai diluindo, aquilo ali já não é mais o suco, mas é algo que não, na verdade não tem mais nenhuma consistência. Então o evangelho hoje, que se vê nas igrejas, tem mais a ver com alguma coisa que nós precisamos ver nessa carta aqui, nesse capítulo 2, tem a ver com a perspectiva de ser cristão aqui na terra. A perspectiva que a igreja hoje tem, e muitas vezes nós estamos aqui presentes, estamos com essa perspectiva na nossa mente. Por que você veio para a igreja, irmãos? Alguns de nós estamos aqui, estamos no culto, qual é a sua perspectiva? O que você espera daqui, da igreja? Porque as pessoas, quando vão aí fora, vão à igreja normalmente
não todos, mas com a perspectiva de o que é que tem para mim, o que é que Cristo tem para mim, o que é que eu vou receber da parte de Deus. E aqui Paulo mostra que há uma perspectiva totalmente diferente por ser cristão. Então, no versículo 1, ele diz que esses irmãos já tinham algo que eles tinham progredido. Ele começa aqui dizendo: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Olha, por que tanto se? Se nós formos para os originais, foi colocado se, dá a impressão que é uma condição, se há ou pode não haver. Mas o sentido aqui não é de condição, a palavra seria melhor já que há entre vocês exortação em Cristo, ou seja, chamando a atenção de vocês para Cristo, já que os mestres que estão entre vocês chamam a atenção para Cristo, já que existe uma comunhão no Espírito Santo entre vocês, ele vai mostrando que se isso é real no meio de vocês, Cristo está presente na igreja, o Espírito Santo é manifesto, há uma expressão de amor entre os irmãos. Olha, se tem tudo isso, ele vai completar a alegria de Paulo, porque alguma coisa está faltando. Paulo diz: se isso tudo há entre vocês, está havendo alguma coisa que está faltando. Estava faltando aqui, irmãos, uma unidade de fé. Nós podemos aqui demonstrar abraço, carinho uns com os outros. É o que estava acontecendo entre os filipenses, já que tem isso tudo. Alguns que já realmente, ou a maioria, que já teve um encontro com Cristo, então, tem o Senhor, tem o Espírito Santo. O que estava faltando? Uma unidade de pensamento. Nós temos vários modos, assim, pessoas aqui de diversas maneiras e pensamentos diferentes. Como diz o ditado no mundo aí fora, popular, cada cabeça é um mundo. Então, não é uma uniformidade de pensamento que Paulo está procurando aqui, que os filipenses tivessem desenvolvido isso, mas é uma unidade de pensamento, ou seja, mesmo você tendo história de vida diferente, pensamentos diferentes, mas quem teve um encontro com Cristo deve ter um único foco, uma única meta, um único direcionamento de pensamento. Eu posso ter ideias particulares diferentes, mas quando se trata de igreja, todos têm que ser de unânime pensamento. Eu não estou falando em relação a doutrinas, porque pode divergir, alguns podem pregar uma doutrina diferente, e nós entendemos isso, mas nós estamos falando de coisas superiores a todas essas questões. O viver cristão aqui, ele é pautado a meta e o foco que você tem. Paulo vai mostrar aqui, no versículo 2, acompanhe comigo: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Veja, penseis a mesma coisa. Por que não estava pensando a mesma coisa? Já que ele tinha tudo isso, amor, Cristo, tinha o Espírito. Como tem isso no meio de nós hoje, irmãos? Pessoas que entre a igreja promovem divisões. Até nós mesmos, muitas vezes, vimos para a igreja com pensamentos totalmente diferentes do que o Senhor espera e que propriamente Paulo está colocando aqui. A gente vem com uma expectativa diferente. E muitas vezes nós somos frustrados, porque o Evangelho, ele não é um balcão de negócios ou um supermercado, onde tem corredores, onde eu entro e vou pegar aquilo que me interessa. Isso aqui eu deixo de lado. E a gente precisa entender o que é que Paulo está mostrando aqui.
Quando ele diz aqui no verso 2, na parte final, que sejais unidos, veja a questão de alma ou de espírito, dá no mesmo, tendo o mesmo sentimento, não é sentimento, não, a palavra aqui está sentimento, mas no original, a palavra aqui é um, tendo o mesmo, aí fica sem sentido ele traduzir tendo o mesmo um, mas é tendo a mesma unidade de pensamento, que vocês tenham esses afetos de alma, vocês pensem no outro, vocês amem uns aos outros, mas não esqueça da meta, não esqueçam da unidade essa unidade, ela foi feita através de Cristo. Nós éramos um povo que não participávamos das alianças, ou seja, não somos judeus. Os que são judeus, porque Cristo veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-se o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa unidade de ser uma família em Cristo, a família de Deus em Cristo, ele fez essa unidade na cruz. Quando eu da terra for levantado, a todos eu atrairei a mim. Todos aqueles que iriam ser salvos, que iriam crer na obra da cruz. Quando ele atrai a Cristo, você é atraído para ele, você é colocado juntamente com ele na cruz. Será que você entende isso? Não é só Cristo que morre. Você que crê, você é atraído a Cristo e você morre também juntamente com ele. E renasce para uma nova vida. Os que se batizaram sabem muito bem disso. Porque o símbolo do batismo é morte, o sepultamento, ou você descer das águas, e ressurreição para uma nova vida. Então, irmãos, o foco aqui é a unidade em Cristo. E o próprio Jesus, em João 17, ele faz uma oração. E a oração dele, que é a chamada oração sacerdotal, eu gostaria que vocês abrissem. Então aí João, no Evangelho de João 17, verso 20, só para a gente confirmar aqui o que Jesus escreveu acerca, que João então escreve acerca dessa oração sacerdotal de Jesus. Vejam aí, irmãos. Verso 20, João 17, verso 20. Não rogo somente por estes. Jesus está orando ao Pai e pedindo pelos seus discípulos. E disse: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer. Nós estamos inclusos naqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que, olha o propósito, a fim de que todos sejam o quê, irmãos? Um. Todos sejam um. Você pode pensar diferente, mas no Evangelho você tem que ter um foco, uma única meta, então um único alvo. E Paulo vai mostrar isso, eu vou adiantar. Veja o verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Para que eles sejam confirmados em unidade, e o mundo conheça que vocês pertencem ao Senhor. Quando as pessoas aí fora olham para a minha vida e olham para a tua vida, eles conseguem ver que você está peregrinando neste mundo, que você tem um foco além dessa terra, que as perspectivas de você como cristão são superiores às coisas terrenas. Paulo está mostrando aqui, volte aí para Filipenses no capítulo 2, veja, Paulo está mostrando que uma dessas questões
de partidarismo no verso 3, que existia em Filipos, era que estes mestres, entre aspas, tentavam ensinar coisas contrárias ao Evangelho, filosofias, e normalmente eles pensavam mais em si mesmos do que no Senhor. E como tem pessoas que ouvem mestres que querem, que pregam aquilo que eles querem ouvir coisas que são agradáveis a ele, pois Cristo nunca prometeu nada disso. Ele disse: no mundo você vai ter aflição, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele sempre mostra coisas que, se você não negasse a si mesmo e tomar a sua cruz, você não pode ser meu discípulo. Você calcule bem, como alguém que vai construir uma casa, e ele calcula bem, porque se ele não calcular e não chegar no meio do caminho ele desistir, vão dizer: olha, começou e não terminou. Quanta gente começa no Evangelho, mas não avança, não progride, porque o foco dele está errado. Ele está focando aqui, nas coisas terrenas. Então, havia esses falsos mestres e havia partidarismo. Veja ele que vai dizer aqui no verso 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Veja que é totalmente contrário ao que o mundo prega. O mundo prega que você não pode ser cauda, você tem que ser cabeça, você tem que estar por cima, você tem que estar... olha, as pessoas, se você é um fracassado, se você tiver nessa condição aqui, para o mundo você é fracassado. E essas igrejas que existem aí fora, eles pregam isso, pregam a prosperidade, e você vem buscando algo, sabe? E aí, a palavra que está vindo hoje para você é uma palavra de desafio, para que você busque algo superior, um tesouro celestial, algo que realmente é duradouro. Não quero dizer que você não trabalhe, não quero dizer que você não construa, que você não tenha negócio, não é nada disso, mas não ponha o foco nessas questões. Se você pôr o foco nessas questões, você vai se desviar do propósito. E aqui Paulo está mostrando que essa questão de vanglória e humildade faltava em alguns daqueles que estavam em Filipe. Veja aí, por favor, o exemplo de Paulo. Aqui nessa questão, veja que em Filipenses 3, aqui mesmo em Filipenses 3, Paulo vai dar um exemplo de alguns que estavam querendo glória para si mesmo. Veja o verso 17, 3:17. Aqui, irmãos, isso aqui é tão sério, porque aqui esse pessoal era inimigo da cruz de Cristo, e Cristo disse que você tem que tomar a sua cruz, e eles eram inimigos, e ensinavam alguns lá em Filipos a negar essa cruz, e a querer uma vida mais fácil, um evangelho mais fácil, um evangelho de só vir à igreja, e aqui eu cumpro a minha parte com Deus. Está tudo bem, Deus, olha, eu fiz a minha parte hoje, cultuei, cantei, dizimei, está tudo bom, amém. Aí quando começa a semana, eu vivo de uma forma totalmente diferente, e aí não vale nada nesse sentido, porque Paulo está mostrando aqui que a gente não vai negar a si mesmo, não é só aqui, é fora, é nos relacionamentos, é na sua casa, é no trabalho. E aqui esses são aqui inimigos da cruz de Cristo. Então veja o que Paulo diz aqui no verso 17: irmãos, 3:17, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo está chamando a atenção da igreja para que vocês não olhem para os falsos mestres, não olhem para as pregações aí fora, que trazem prosperidade, entre aspas, um bem-estar aqui, e te afasta do verdadeiro evangelho de renúncia. O verdadeiro evangelho fala de esvaziamento e renúncia. Nós vamos chegar aqui. Então vamos lá. Então ele diz aqui que esse aqui, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois, verso 18, muitos andam entre nós, veja aí,
dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque eles são inimigos da cruz de Cristo. E porque eles estão no meio da gente. Cuidado com as conversas. Cuidado, porque nesse tempo que a gente está em comunhão, muitas vezes você ouve um, ouve outro. E cuidado com os conselhos. São inimigos da cruz de Cristo. Por quê, irmãos? Ele explica aqui no verso 19. Olha aqui comigo. Inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. E sabe qual é o Deus dele? Está com D minúsculo? O Deus dele está aqui escrito. O Deus dele é o ventre. Porque ele só se preocupa com ele e não com o que é o do próximo. Por isso que Paulo está mostrando aqui no capítulo 2, cada um, veja aqui, versículo 4, não tenha cada um, 2:4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Veja o contraste entre um cristão que entende o que é o Evangelho, que ele não vive focado nele, mas no próximo, no progresso do irmão, no crescimento espiritual do irmão, mas esses não. O Deus deles é o ventre deles, ou seja, veja, ainda voltando aqui para o 3:19, e 3:19 que diz assim, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu tenho que me preocupar, você tem que se preocupar com as coisas aqui. Mas ele está dizendo que estes só se preocupam com aqui e agora. Eles não têm pensamentos no porvir e nas coisas mais excelentes que são do alto. Olha, irmãos, nessa questão de pensamento, se você observar, ele segue aqui mostrando que você tem essa perspectiva que Paulo está dizendo, que é contrária às pessoas aí fora querem se dar bem aqui, querem que o Evangelho traga prosperidade aqui e uma vida muito boa aqui. Todo mundo queria isso. E quando Cristo voltar, eu vou para o céu. Olha que maravilha. Mas veja, em contraste com o pensamento desses homens que são inimigos da cruz de Cristo, veja o verso 20 que diz aí do capítulo 3, Filipenses. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verso 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que tem de até subordinar a si todas as coisas. E o 4:1, finalizando, ele diz, portanto, meus irmãos amados, e muito amados, e muito saudosos, portanto, meus irmãos amados, e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Porque, irmãos, é muito fácil, se você não tiver foco, as pessoas te desviarem do propósito. As pessoas... Porque, sabe o que? Por quê? Porque a minha natureza e a sua tende a querer essas facilidades. Nós vamos querer isso. E se alguém oferece isso, se a gente não tiver um foco, a gente ouve e a gente começa a seguir isso e se desvia e acaba... Sabe o que acontece? Você poderia ser útil para o irmão e trazer uma palavra para que ele possa crescer. Você agora se afasta e Deus não pode te usar, porque agora você vai pensar só em si mesmo. Então, voltando aqui, irmãos, voltando aqui para esse versículo 4, onde eu li para vocês, que não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Paulo vai mostrar que existe um contraste entre aqueles falsos mestres e alguém que ele enviou para Filipos, que foi o amado irmão Timóteo.
Veja o que diz aí, aqui no capítulo 2, verso 19. Veja a diferença. 2,19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Por quê? Verso 20. Por que ele vai mandar Timóteo? Olha a preocupação de Paulo com a igreja. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Verso 21, pois todos eles, os outros, buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. A minha pergunta é, você tem buscado os interesses de Cristo? Porque você é cristão, você segue a Cristo. E quem segue a Cristo busca os interesses de Cristo. Pois Timóteo seguia os interesses de Cristo, porque ele não pensava em si, mas no próximo. E o exemplo maior, irmão, volte aqui, a gente vai caminhando. Tudo isso tem a ver, irmãos, com a questão. Veja que o exemplo de Timóteo tem a ver com o nosso chamado, porque a gente pode pensar, não, isso foi Timóteo. Então, se você parar para pensar, por que você foi salvo? Abra em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. E você vai ver para que você foi chamado. Por que você foi salvo? E aí isso vai confrontar a minha vida e a sua. Veja o que diz aí, 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. E o verso 14 e 15. Olha, Paulo está falando de amor, que Deus nos amou mandando o seu Filho. E muitas vezes a igreja prega, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E as pessoas dizem, quem quer receber Cristo? Todo mundo diz, amém. Cristo morreu por mim, amém. E fica aí. Mas aqui Paulo está dizendo que este amor de Deus através de Cristo, ele nos constrange, ele nos impele a uma vida de dedicação ao Senhor. Então ele diz aqui no verso 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Você lembra quando eu falei, quando Cristo morre na cruz, nós fomos atraídos na cruz de Cristo, nós morremos com Cristo? Isso não pode ser apenas uma ideia, isso tem que ser uma realidade. E a realidade, Paulo sabia muito bem disso. Ele mostra aqui que é um constrangimento para quem entende isso, que Cristo morreu inocentemente, sofreu todas as agruras dos nossos pecados, nas suas feridas, na crucificação, na angústia que ele sentiu. Isso é um constrangimento para quem realmente entende a obra do Senhor na cruz do Calvário. E essa obra redentora tem que nos levar a um arrependimento e a uma mudança de direção. E no versículo 15 ele diz, e ele mesmo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não vivam mais para si mesmos. O que nós encontramos muitas vezes hoje é que Cristo morre por mim e eu vivo para mim. Quando Ele voltar, amém, eu vou estar com Ele. Mas agora, a minha vida é para mim. Eu vivo para mim mesmo. Então Paulo está mostrando aqui e desafiando, volte aí por favor para Filipenses 2, que existe um exemplo de vida a seguirmos. Ele próprio já toma, por exemplo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele diz aqui, olha, se você vê no versículo 5, há um subtítulo, às vezes ajuda a gente, né? O exemplo de Cristo na humilhação. Enquanto os
os outros ensinavam a você ser alguém, a você se tornar alguém de destaque na sociedade, Paulo está mostrando que o Evangelho é o contrário. Cristo era glorioso, todo-poderoso, Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. E o que todo mundo quer ser, Ele já era o Todo-Poderoso, o Eterno. E o que Ele faz? Ele nos dá um exemplo a seguir. E o exemplo está aqui no verso 5. E Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como assim? Ele está falando para irmãos em Cristo, pessoas salvas. E o que ele está querendo dizer? Como assim ter o mesmo sentimento? E a palavra melhor não é sentimento, é pensamento. Tenha em vós aquilo que Cristo pensou quando Ele tinha tudo e se fez nada. Ele se anulou no sentido de que aquilo o qual Ele era, veja o que Ele diz, qual era o exemplo de Cristo? Seguindo aqui, no verso 6 ele responde: pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Como é o ser humano, irmãos? Adão e Eva, no paraíso, a serpente tentou a eles a ser o quê? Se tu comerdes desse fruto, como Deus sereis, conhecedor do bem e do mal. Essa é a tentação ainda hoje. O poder, o destaque, está em evidência. Cristo estava exaltado em evidência, mas Ele deixou essa glória para se humilhar, para se esvaziar. Não há outra forma de você viver um evangelho real sem um esvaziamento de si, sem um esvaziamento do eu, a morte do eu. É como Paulo diz em Gálatas: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, ou nessa vida que eu tenho agora, vivo-a na fé no Filho de Deus, a quem amou e a si mesmo se entregou, me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se Cristo se entrega a sua vida por ti, por que você não faz o mesmo? Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de uma vida de gratidão, uma vida de humilhação, uma vida de esvaziamento, porque você não pode ser cheio do Espírito Santo se você não se esvaziar dia após dia. E como é que você se esvazia? Tomando a cruz, e a cruz representa oração e palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela vai penetrando ao fundo da sua alma, dividindo tudo, alma e espírito, no sentido de que ele está falando que a palavra vai como uma faca lá fundo no seu ser, dentro da sua alma, e prescruta o teu coração, e vê o que está errado, o que precisa ser consertado. Então, irmãos, não tem como você viver um evangelho genuíno sem assumir que você é um cristão verdadeiro, tomando a sua cruz, renunciando a si mesmo, não vivendo para si, mas vivendo para o Senhor, para os interesses de Cristo, para a meta e o foco que é a eternidade. Não podemos viver para aqui, estamos aqui como peregrinos de passagem, irmãos. A igreja precisa despertar para isso. Enquanto ela não despertar, ela está num sono mórbido, e Cristo quer que a igreja seja avivada, que ela siga o trilho, o caminho eterno, porque, irmãos, a igreja em Apocalipse estava morna, ela nem era fria, nem era quente, a igreja de Laodiceia. Tu não és quente nem frio, tu és morno, e estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Tem igreja assim. A igreja são as pessoas apáticas, não só ouvem e entra aqui, sai aqui do outro lado, mas não há um progresso. E Paulo estava preocupado com a igreja de Filipos. E nós também, como vocês aqui, irmãos, como todos nós precisamos avançar cada vez mais no Senhor. Então, esse primeiro exemplo de humilhação é que ele era tudo e se tornou nada. Como ele fez isso? No verso 7 diz: antes a si mesmo se esvaziou. Note que Cristo fez isso, mas o exemplo é para nós.
Você tem se esvaziado de si? Você tem feito isso? Como você tem vivido a sua vida cristã? Cheio de si? Cheio do eu? Cheio das minhas vontades? Ou você, se você tem vivido assim, você tem que pedir perdão e se arrepender. E deixar que o Senhor cresça em ti. Deixar que o Senhor encha o teu coração, inunde os teus propósitos, para que seja alinhado aos propósitos do Senhor. Então, veja que ele disse, a si mesmo, verso 7 do capítulo 2 aqui de Filipenses, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele, que era o Deus Todo-Poderoso, se assumiu como um servo de todos, lavou os pés do discípulo e deu o exemplo, dizendo, quem quiser ser o maior entre vós, que seja o servo de todos, o menor. É tudo o contrário do mundo. O mundo quer que você seja do capacho para o diretor, para o presidente, para o destaque. Cristo é o contrário. Para nós crescermos em Cristo, precisamos nos esvaziar. Para que Cristo cresça em nós, João Batista disse, se importa o quê? Ele cresça e que eu diminua. Não há outra forma, irmãos, de nós crescermos em Cristo, se não passarmos por essa forma do esvaziamento. E a última, ele diz aqui no verso 8, a si mesmo se humilhou. Olha, irmãos, humilhar-se a si mesmo não é fácil. Quando você é humilhado, você sente que você foi humilhado, foi se ridicularizado. Você sente ali o coração. Pois Cristo fez isso com Ele mesmo. E deixou o exemplo para que nós façamos também. Porque quando nós nos consideramos pó, não tem para onde você cair mais, descer mais do que o chão. Nós somos o pó da terra. Quando nós nos consideramos assim, pode dizer o que for para você. Você não é nada, eu não sou nada mesmo. Mas quando a gente começa a subir numa caixa de fósforo, e alguém diz um negócio para ele, você vai deprimir, você vai ficar ruim, mal. Então Cristo é tudo, e Ele se fez nada, Ele se esvaziou e se humilhou. E essa humilhação foi uma das maiores, porque é a humilhação da cruz do Calvário. Ele assumiu a maldição dos nossos pecados na cruz. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aqui ele diz, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz do Senhor é o marco da nossa vida cristã, tanto para a salvação daqueles que ainda não creram, quanto para a cruz que nós teremos que levar, dia após dia, para seguir o Senhor como seu discípulo. Então, irmãos, depois dele passar por todo esse esvaziamento e humilhação, Deus o exaltou sobremaneira. E no final, aqui no versículo 9, ele diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Eu quero nesse momento final mostrar a vocês que a nossa humilhação e esvaziamento como exemplo de Cristo, olhando os interesses do Senhor, olhando para o próximo e não para os nossos interesses, terá recompensa no final. Porque assim como Deus fez com Cristo Jesus, exaltando e colocando em lugares celestiais, acima, exaltando o seu nome acima de todo nome, Ele também nos dará um novo nome. Ele também estará nos glorificando quando chegar o dia da redenção, que este corpo de humilhação que nós temos hoje, que é a nossa vida limitada, então Paulo vai mostrar que nessa parte final aqui, quando ele diz no capítulo 3, no versículo 21, notem que tudo está ligado, ele diz assim, o qual, vamos ver o 20 e o 21, que a gente já leu, mas tem tudo a ver. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador,
o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, sendo a eficácia do seu poder que ele tem de subordinar a si mesmo todas as coisas. E eu ainda concluo então dizendo aqui no versículo 4 e no capítulo 1, para a gente encerrar aqui: portanto, meus irmãos, 4:1, portanto, meus irmãos amados e muito amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. E o capítulo 1, verso 6, que diz assim: verso 6 e versículo 27 ao 29. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor. Até que ele venha, o verso 27 diz: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos e estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só, lembra da unidade? Em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que nada estáis limitados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crer nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Tendes a graça de não somente crer, mas de padecer pelo Senhor. Negar-se a si mesmo, viver uma vida no foco, é muito doloroso, mas vai ser compensado, porque no final, irmãos, vai valer a pena. Como foi lido aqui em 1 Coríntios 15, 58, que, amados, o nosso trabalho no Senhor não é vão, não é isso? Tudo que nós vamos fazer aqui, renunciar e viver a vida cristã, não é vão. Receberá da parte do Senhor o galardão na vida do nosso Senhor Jesus. E a você que está aqui nessa noite e não teve sua decisão para com Cristo, não confessou o seu nome, lembre-se de uma coisa: toda língua confessará, nos céus, sobre a terra e debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor. Então faça essa confissão, que Cristo é o Senhor da tua vida hoje, porque se você morrer sem Cristo, você dobrará os seus joelhos de toda forma e confessará. Portanto, quando você confessar fora de tempo, você estará perdido. Se você confessar agora, como diz o Senhor: aqueles que me confessarem diante dos homens o meu nome, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Não deixe passar essa oportunidade, porque a palavra do Senhor, ela é viva, e você ouviu aqui o que o Senhor espera de você. Entregue sua vida para o Senhor, confesse o seu nome enquanto há tempo para você, porque depois você terá que confessar, mas aí já será tarde demais, e então não terá mais chance. Você vai confessar que é o Senhor, mas Ele não será mais o teu Salvador. Essa é a oportunidade que o Senhor te dá nessa noite. E para nós que já confessamos o Senhor, sigamos o seu caminho para a glória de seu nome. Que Deus nos abençoe.